Olá pessoal, voltei já, né? Foi um intervalinho rápido ali, porque a conversa nossa com a Jéssica ali excedeu um pouquinho, porque teve muita coisa legal. Teve ali, cara, não sei se você chegou a acompanhar aí agora, mas a gente tava conversando com a Jéssica ali da Neopets, né? Sim. E teve um cachorrinho lá que tava pra ser adotado e ele acabou de ganhar um ensaio fotográfico de pet, velho. Que maravilha! Bacana demais. Isso é muito, muito especial, até porque é uma coisa que a gente não via muito aqui na cidade. Pois é, na verdade, é raro da gente encontrar. É novo, totalmente novo. O meu parceiro ali, o Everson Neves, né? Ele tá agora com um estúdio de fotografia de pet. É o primeiro e único até então estúdio de fotografia de pet aqui na cidade de Coveiro. Nunca tinha visto um. Aí por isso que a gente estendeu um pouquinho a conversa e aí acontece. Normal. Mas hoje eu gostaria que você se apresentasse aí pro pessoal, cara. Fala um pouquinho de você. Muito bem. Olá pessoal, meu nome é Pedro, eu sou psicólogo e sou professor lá no Supera de Curvelo, no curso de ginástica pro cérebro. Legal, cara. Ô pessoal, o Pedro, ele tá representando o Supera aqui mais uma vez, né? O Supera teve aqui ontem na presença da... Eu esqueci o nome dela, Ana? você me lembra? Da Ana. A Ana veio aqui ontem, conversou com a gente, né? Falou um pouco ali sobre o Supera. Só que o Pedro, eu imagino que é uma das mentes responsáveis ali pela atuação de fato do Supera. Ontem eu até falei com a Ana que o Supera, ela é uma empresa muito mental, então acaba que é uma empresa muito complexa, né? De ser explicada de uma forma tão fácil assim em 15 minutos. Sim, sim. Então foi ótimo a gente ter essa segunda conversa aqui para poder aprofundar um pouco mais nessa ideia do Supera. Exatamente. Porque é um negócio muito legal, cara. Mas eu gostaria de, né, ver com você, o que você faz lá no Supera? Então, nós trabalhamos com aulas, tá pessoal? E essas aulas, eu falo que o Supera, ele abrange muita coisa, sabe? Além de atividades, exercícios, nós temos discussões, debates e aula mesmo, ensinamento. As pessoas aprendem coisas novas. Então, além de ser um curso de estimulação para o cérebro, o Supera é um lugar onde você vai aprender, onde você vai fazer amigos, onde você vai sair de lá com a sua mente completamente estimulada. Não só por atividades, de novo, né? Exercícios, jogos, pelo Abaco, que é uma ferramenta muito inovadora e muito interessante, mas também por aprendizado. Eu gosto de falar assim, essa semana mesmo, a gente está estudando coisas tão diferentes e tão interessantes, como, por exemplo, nós já fomos de estudo de nutrição, atividade física, sono, hidratação, até estudos completamente diferentes, como paixão, amor, né? Tudo que envolve a vida humana. Então, além de você ser muito estimulado por exercícios, você também tem esse lado dessas discussões que os alunos adoram, cara. É assim, uma experiência muito enriquecedora. E Pedro, deixa eu te perguntar, cara. Ontem a Ana falou bastante ali do Supera, mas eu gostaria de entender diretamente com você, né? Que o Supera não é um atendimento clínico, não é isso? Ele Exatamente. É basicamente uma escola de aprendizado focado na saúde mental. Perfeitamente. Né? E deixa eu te perguntar, cara, você como psicólogo, você lida com quais tipos de pessoa normalmente lá no Supera? No Supera é até bom a gente poder desmistificar um pouco, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, eu tô com alguma questão, algum problema e eu vou procurar o Supera, né? Não é bem assim, apesar de que lá nós podemos ajudar as pessoas que estão, por exemplo, com TDAH, que estão com alguma dificuldadezinha de memória, mas lá não é uma clínica, uma terapia ocupacional, por exemplo, né? Então as pessoas que vão lá tem vários perfis, desde crianças que estão buscando melhorar o desempenho escolar, jovens como você, por exemplo, que está no mercado de trabalho, que está procurando ganhar performance, está em alta performance para melhorar o seu desempenho no mercado de trabalho, também procura a gente. Idosos, super ativos, tá? Idosos que estão assim, com uma mente voando, mas que não querem deixar esse ritmo cair, que não querem deixar uma possível demência ou uma possível doença neurodegenerativa aparecer, nos procuram também. Então, assim, além de algumas pessoas que estão ali já sentindo alguns primeiros efeitos, né? Já a mente está um pouco mais cansada, o ritmo está baixando também. Mas para cada público desse, a gente tem uma forma de atuação. As aulas, né, tem um olhar voltado específico para isso, para ajudar essa pessoa a atingir esse objetivo. Sim. Você e a Ana citaram a respeito de exercícios mentais, né? Certo. Que é uma coisa muito comum de acontecer lá no Supera.
Você poderia, como psicólogo do Supera, dar um exemplo de algum desses exercícios? Cara, um exemplo que eu gosto muito de dar e que é um exercício que todos conhecem, por isso que eu gosto de dar esse exemplo, é o Sudoku. Aquele mesmo, que vende, não é? Em muitas bancas de revista. Né? É um exercício que nós trabalhamos muito lá no Supera. Não de uma forma livre e solta, como as pessoas costumam fazer em revistinhas de banca, mas com método, com estratégia, com técnica. Por quê? A gente transforma esse exercício em um treinamento cognitivo. Então ele ganha uma proporção e um peso muito maior, né? Em termos de ganho cerebral. Além do Sudoku, palavra cruzada, né? Caça-palavras, que são todos exercícios, digamos assim, comuns, que as pessoas conhecem. Sim. E muitos inéditos. Muitos que as pessoas nunca ouviram falar. Sim. Muitos que ainda estão sendo lançados. Por exemplo, agora em julho, lançou um exercício fantástico, que chama Chicago. Tá? É da família ali do Sudoku, eles são bem próximos, mas assim, super interessante, os alunos amaram, tá? Então é basicamente nessa linha, além de, claro, exercícios para memória, exercícios mais focados, né, para visão espacial, alguma coisinha assim, tá? Mas o carro-chefe ainda continua sendo o ábaco, que eu acredito que a Ana deve ter comentado com você aqui ontem, né? Sim. Outra coisa também que foi citado foi a respeito da neurociência, né? Certo. Que é um ramo, assim, às vezes muita gente desconhece o potencial que aquilo pode ter na vida dela. Como que você faria essa correlação entre neurociência, psicologia e qualidade de vida? A neurociência é uma ferramenta fantástica, que está dentro da psicologia, também pode ser utilizada de forma isolada, não tem problema, mas é uma ferramenta fantástica para poder você aumentar a qualidade de vida. Porque com a neurociência você consegue entender o que acontece no seu cérebro, quais os processos que acontecem, quais os hormônios, quais os neurotransmissores ali que são liberados, quais as situações onde vão gerar mais estresse, vai gerar, né, alguma situação que pode vir a ser um problema. Você entendendo tudo isso, você consegue montar um planejamento para não deixar nenhum desses problemas acontecerem. Tá? E deixa eu te perguntar, o planejamento lá é estritamente individual? Para cada um você faz aquele planejamento ali? Tem de ser individual. As aulas, elas são coletivas, por quê? Justamente para que ainda envolva um processo de socialização, Sim. que eu acho que é um ponto muito forte do Supera. Porém, o desenvolvimento de cada aluno, e isso é muito importante, é individualizado. Temos devolutivas periódicas, né? Devolutiva seria o quê? É eu chegar para o aluno, conversar sobre o desenvolvimento dela e sentir qual está sendo a maior dificuldade dele e qual está sendo o maior ganho, o maior potencial. Então, cada um desses processos é feito individualizado, tá? É muito legal, cara. Eu até comentei com a Ana que há algum tempo, uns 2, 3 meses ali mais ou menos, eu fui descobrir o que é neurociência e como que ela está muito relacionada ao nosso ritmo, né, de vida, a nossa vida de forma geral. Quando a gente fala de uma escola como o Supera, a gente às vezes não entende a importância e o nível daquilo ali, como que aquilo ali pode influenciar na sua vida, né? Você, às vezes, vai no psiquiatra ali, o psiquiatra vem, te faz um atendimento, é um atendimento clínico, ele vai te passar um remédio, alguma coisa, medicamento, né? Pra sanar um problema momentâneo. Pontual. Né? Mas quando você pega uma escola como o Supera, que tem toda essa psicologia, neurociência aplicada, tudo aquilo ali, que vai entender a forma de vida da pessoa, ela não tá querendo só remediar, mas também prevenir. E além da prevenção, ela busca formas né, estudando através da neurociência de tratar aquela pessoa de uma maneira mais firme, né? Uma coisa que a gente estava comentando aqui ontem, na hora que o pessoal estava saindo, é a respeito do ciclo do sono, que muita gente tem esse ciclo estritamente alterado, e eu era um desses, né? Eu tenho ansiedade. Você costumava dormir muito tarde? Eu não tinha horário para dormir, cara. Assim, foi um reflexo ao longo dos anos da minha profissão, né? Que eu sou bombeiro militar, e a gente realmente, quando tá de serviço, não tem hora para dormir. Então eu tava comentando com a Ana que, por exemplo, tinha dias que eu ia dormir 10 horas da noite, acordava 3 da manhã, ficava acordado, depois dormia 2 da tarde e ficava naquilo, né? Aí eu fui sempre em alerta, né? Sim. Então acaba que você acostuma. O que acontece? Cérebro, né? Eu tava tendo picos de cortisol, né? Estresse meu totalmente desregulado. Então, assim, quando eu
estudei um pouquinho, bem pouco, né? De uma forma bem rasa, não foi uma escola, não foi um supera na minha vida, mas estudei ali um pouco de forma muito rasa e consegui fazer algumas alterações pontuais na minha rotina, minha qualidade de vida melhorou muito, né? Tanto que eu até brinquei com ela, falei, agora às vezes eu quero conhecer o supera ali, porque se com uma alteração tão básica, tão pequena, já teve um efeito tão grande, né? Efeito tão grande, imagina se eu aprofundar mais nessa ideia e continuar seguindo aquilo ali. E eu acho que é aí que o supera entra, né? Exatamente. Cara, pra você ter uma noção de quão importante é isso. Eu dei aula a respeito de ansiedade há pouco tempo atrás. Ó, cara, que é isso, que legal. Dei aula a respeito de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, diferenciei as duas coisas. Eu falo assim, meus alunos estão dando aula de neurociência para promover lá fora. Que legal, cara. E eu fico muito orgulhoso com isso, porque, é igual eu te falei, esse conhecimento, esse estudo e aprendizado de coisas novas, a gente só ensina lá no Supera aquilo que vai servir na prática, né? Muitas pessoas e alunos nossos lá já relataram, eu sinto tal sintoma, mas nunca tiveram, às vezes, uma oportunidade de estar com um psicólogo, de estar com um psiquiatra, né? E trazer esse conhecimento para dentro de sala de aula, falar, gente, a ansiedade, ela funciona dessa maneira. O síndrome do pânico tem essa diferença para a ansiedade, não é a mesma coisa, né? A tratativa é diferente. Para a prevenção, nós temos que fazer isso e isso. Com certeza. Né? Esse conhecimento enriquece a vida dos nossos alunos. Sim. E nós temos recebido assim, um feedback tão positivo, porque eles têm passado esse conhecimento adiante. Isso, para um professor, é lindo, né? Maravilhoso, porque eles falam assim, mandei para o meu primo que está lá em tal cidade. Estou contando, às vezes a gente trata a respeito de alguns temas voltados a relacionamento, às vezes. Contei isso no meu grupo de casal. Então, a informação que o Supera está gerando está impactando não só a vida dos nossos alunos, mas está impactando a comunidade, se já está chegando a esse ponto, porque o conhecimento está espalhando. Então, a gente está super satisfeito com essa nova fase. Com certeza. Uma comparação interessante que eu gosto de fazer, né? Quando a pessoa às vezes compra um carro, um veículo ali, a pessoa senta ali e estuda um pouco a respeito daquele veículo, né? Pra saber como que ela faz. Ou então quando o mecânico vira e fala assim, você vai ter que trocar o eixo do seu veículo. Aí você fala assim, o que é eixo? Aí você vai lá dar uma pesquisada, aprende ali preço, mais ou menos, né? o que é, como que funciona, pra que é aquilo, qual que é o preço e tal. Você tira um tempo para poder aprender sobre um veículo, né? Então, por que não tirar um tempo para aprender sobre si mesmo? Exatamente. Aí quando a gente pega uma pessoa, igual você citou, um caso de uma pessoa ali que às vezes tem depressão, por exemplo, né? Ela vai ali no psicólogo, no psiquiatra, pergunta, descobre o que ela tem, não, eu tenho depressão, beleza. Aí a pessoa às vezes não se dá o trabalho de pesquisar o que é a depressão, como que ela lida com isso, qual a melhor forma dela, né, conviver com aquilo ali, né, tratar aquilo. A informação não tá fácil. Não tá fácil, né? Tá essa informação fica numa linguagem acadêmica. Fica num acesso dela é muito difícil. Quando você tem esse acesso facilitado e esse interesse da pessoa em saber e descobrir exatamente o que ela precisa fazer para melhorar aquela situação dela, isso é genial, cara, é sensacional mesmo. Vocês estão de parabéns demais da conta. Nossa, a gente fica muito feliz. E eu digo assim, um grande diferencial do Supera Curvelo, agora sendo mais específico da nossa unidade, que eu acho que foi assim, uma sacada genial da Ana nesse ponto, foi ter 2 psicólogos como professores. É mesmo? Tanto eu quanto a Suelen, nossa outra professora, nós 2 somos psicólogos. Então a gente consegue pegar todo esse conhecimento, que às vezes está numa linguagem difícil, está numa linguagem técnica, científica, e a gente traduz, mastiga esse conhecimento e passa para os alunos de uma forma simples, de uma forma prática, de uma forma aplicável. Leve, né? Leve, para que a pessoa identifique aquilo no dia a dia dela. Opa, eu vi aquilo que eu aprendi na aula aqui no meu dia a dia. Sim. Esse eu acho que assim, é um trabalho sensacional que a gente tem feito. E até a forma, já que vocês são psicólogos, né? Até a forma como você leva aquele conhecimento para a pessoa que tem um problema determinado é muito diferente. Quando você fala de uma pessoa que tem um déficit de atenção, por exemplo, cara, não adianta você passar um livro pra ela falando a respeito do problema dela, que ela não vai dar atenção devida àquele livro. Quando você fala de uma... vai ler, né? Exato. Quando você fala de uma pessoa ansiosa, por exemplo, você mandar pra ela uma palestra de 3 horas, meu amigo, a pessoa não vai assistir, cara, não adianta. Aí, a partir do momento que você entende como que aquela pessoa funciona e você já tem aquele conhecimento da forma mais devida possível para poder passar pra ela, o negócio funciona de uma forma linda, bem melhor, cara. Vocês bem estão mais de parabéns. Né?
bem mais efetiva. Inclusive, o que acontece? A nossa linguagem no Supera, ela é adaptada a cada público. Eu acho que isso é muito interessante. Eu e a Sueli, a gente faz um trabalho de reunir, de adaptação dos roteiros. O Supera é uma franquia, né? Então ele vem os temas, vem as atividades propostas, mas a gente senta, a gente olha e fala assim, tá, o roteiro é esse, ou a proposta é essa, mas o que os nossos alunos, dentro disso aqui, sem sair fora muitas vezes, o que os nossos alunos vão precisar saber a respeito disso? Como que a gente pode trazer isso para a vida prática, né, para o dia a dia do nosso aluno? Aí, montando essa estratégia, toda semana, tá? A gente consegue um resultado mais próximo daquilo que está no dia a dia dele. Então é aí que a gente consegue um ganho mais forte. Com certeza. Cara, muito obrigado pela sua participação. Agradeço, o tempo nosso aqui é curtinho, mas a gente até já conversou a respeito de um podcast ali um pouco mais longo, mais minucioso, de outro assunto, né? Outro assunto. Um assunto diferente ali. E vai acontecer, cara. Você pode ter certeza. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço, parabéns ao pessoal do Supera pela atividade tão linda que eles estão exercendo aqui. Agradeço demais pela oportunidade, pessoal. Pessoal, até daqui a pouquinho. Hoje ainda tem muito mais coisa. Fica de olho aí que vai surgir muita coisa legal. Muito bom. Valeu, até mais.